Em meio à tranquilidade aparente de um relacionamento, há segredos sussurrados nas sombras da confiança. Nesta narrativa, adentramos um mundo onde as linhas entre amor e decepção se entrelaçam dolorosamente. O marido que é fiel à sua esposa há 17 anos descobriu o que seria o fundo do poço do seu relacionamento. Prepare-se para uma história onde a mágoa é um combustível e a busca por justiça se torna uma vingança perfeita. Eu descobri que minha esposa, com quem fui casado por 17 anos, está me traindo enquanto fazia manutenção em nosso ventilador. Olá, desde já peço que você se inscreva e curta para me apoiar, agora relaxe e curta seu relato. Nossa jornada matrimonial de 17 anos não inclui filhos biológicos, mas sim 2 filhas do casamento anterior dela, que ajudei a criar e que agora tem 28 e 23 anos. Antes do casamento, enfrentamos apenas pequenos desentendimentos e problemas sempre resolvidos através de uma comunicação aberta. Discutíamos sobre trabalho, desabafos, questões sexuais e precisávamos de nossos sentimentos. Nosso relacionamento parecia sólido, com ótima conexão e uma vida sexual satisfatória. Ambos mantemos uma boa forma física e um estilo de vida saudável. No entanto, nos últimos 5 meses, devido às circunstâncias, tenho trabalhado horas extras na área médica, enquanto ela, que trabalha em uma consultoria jurídica, passou a trabalhar em casa. E por vezes, atrasou um pouco as coisas. Durante nossos dias de folga, continuamos próximos. Recentemente, enquanto fazia a manutenção do ventilador em nosso quarto, pedi à minha esposa para usar o telefone dela a fim de atualizar o aplicativo e redefinir o alerta de troca de filtro. Ao perceber um padrão de desbloqueio no telefone, surgiu uma notificação do Snapchat com uma mensagem inquietante: "Vou trazer o brinquedo especial." Meu mundo desabou ao entender as palavras, e embora minha mente tenha parado momentaneamente, ela me disse o que estava acontecendo. Decidindo disfarçar, mencionando que estava apenas obtendo informações sobre o roteador, explicando que era assim que o ventilador se comunicava pelo aplicativo, utilizei um Chromebook no qual ela havia feito login no Facebook no dia anterior. Antecipei minhas férias comunicando ao meu supervisor, que compreendeu a situação e informações que eu precisei de um tempo para lidar com o que descobri. A situação, que parecia sair de uma história do Reddit, me deixou atordoado sentado no chão do meu quarto, refletindo sobre o boato inesperado da minha vida. Passei a noite toda examinando as conversas dela. Agora que ela foi para o escritório, verifiquei se o histórico de localização do Google que estava ativado e mantive meu telefone ligado. Estou tão desconfiado de cada ação dela, que mal consigo encarar meu reflexo no espelho. Ela não tem conhecimento de que vi a notificação da mensagem às. Acessei o sistema de mensagens da versão usando o número e o nome dela. Encontrei pelo menos 15.000 mensagens que datam de fevereiro do ano passado, contendo memes, fotos provocantes e algumas mais explícitas. Embora ela tenha parado de enviar mensagens desse tipo para ele há cerca de 3 meses, ainda mantém a comunicação com ele. Apenas mudou para o Snapchat. Talvez pela descrição que oferece, não sou usuário de redes sociais, estou totalmente por fora desse universo. Recentemente descobri que não é possível fazer login no Snapchat através do Facebook, mas é possível usar um e-mail e senha, e ela usou este Chromebook para isso. Incrivelmente, ela usou apenas 3 noites atrás, deitada ao meu lado na cama enquanto enviava mensagens e tinha conversas íntimas com ele enquanto eu dormia. Ele é um homem mais jovem de trabalho, casado e com 3 filhos pequenos, alguém que apertei a mão 2 vezes e conheço através do Facebook dele e de sua esposa. Estou completamente desnorteado e percorro minha casa construída especialmente para nós por horas. Mal consigo sentir algo, e o que consigo analisar é uma raiva intensa. Conectei-me ao Snapchat, lá estavam todas as evidências. Consultei meu melhor amigo, que já passou por 3 divórcios, sem entrar em detalhes sobre suas escolhas de parceiras, e ele sugeriu contratar um advogado agressivo. Planejo gravar e salvar tudo, fotos deles e suspeito que seus telefones possam conter vídeos. Não sei o desesperadamente que isso seja apenas um pesadelo. Ela disse minhas coisas futuras sobre mim, acidentalmente inseguranças com ele e afirmou que o ama. Embora não tenha feito planos de longo prazo, parece ser apenas um relacionamento sexual, o que talvez me alivie, mas também torna a situação mais difícil, como se ela estivesse literalmente descartando nossa vida. Por isso, ela tem plena consciência de que a traição é algo totalmente inaceitável para mim. Geralmente, no dia em que ela parte para suas reuniões, eu a levo ao aeroporto e nos despedimos longamente. Agora, mal consigo pensar, o que devo fazer? A seguir, meu amigo sugere imprimir tudo e tentar recuperar informações do Snapchat. Pelo que entendi, isso só é possível
Se eu tiver o telefone dela, planeje consultar um advogado. Hoje, estou disposto a pagar uma quantia específica para conseguir uma consulta, iniciar o processo e, com sorte, obter um plano de ação. A ideia de reservar um voo e segui-la até o hotel onde está hospedado, pegando-a no ato, passa pela minha mente. Tenho acesso às opções de reserva do hotel e me coloquei como pessoa de contato, o que me permitiria pegar a chave do quarto sem alertá-la. Estou pensando em simplesmente fazer login em nossos aplicativos de mensagens quando chegar à cidade e assistir a situação se desenrolar em tempo real. Se eu pudesse preparar os documentos com tempo, os entregaria pessoalmente. Mas por enquanto vou apenas entregar a colheita, um PDF de 600 páginas. A esposa dele aceitou meu pedido de amizade. Estou cogitando enviar tudo agora, mas quero garantir que não perca nenhuma vantagem. Planejo voar até lá na segunda-feira à tarde, fazer login e verificar as conversas deles. Pegar uma chave para o quarto da minha esposa e deixar um pacote com a minha aliança de casamento. Vou me sentar no bar e observar meu telefone explodir. Em seguida, pretendo ligar para o AP amante e pedir que se encontre comigo no bar do saguão, trazendo minha esposa consigo, e depois revelar tudo a ele. Após isso, pretendo revelar a ele sobre o envio de um pacote semelhante por correio registrado para o endereço dele, juntamente com uma mensagem no Facebook que planeja enviar logo depois. Sinto uma mesquinhez e fraqueza, anseio por raiva e gritos, mas me sinto impotente. Hoje de manhã, tudo o que consegui fazer foi dar um beijo na bochecha dela ao nos despedirmos. Não consigo suportar olhá-la nos olhos de alguma forma. Preciso enfrentar o fim de semana. Estou me questionando se meu plano impulsionado pelo ódio e rancor realmente vale a pena. No momento, só quero causar dor, quero machucá-la emocionalmente. Sinto-me dilacerado, emasculado, não aceitarei desculpas. Este é o único ato imperdoável. Leva muitos passos para atrair alguém e todos podem ser interrompidos até que o pecado seja consumado. Agora está feito. Devo confrontá-la esta noite ou esperar para pegá-la. Não tenho certeza se farei uma atualização. Estou pensando seriamente em abandonar as redes sociais e buscar apenas um parceiro com perspectivas semelhantes no futuro. Eta descobriu o brinquedo especial. Lembre-se de que temos um baú cheio de dispositivos adultos e este já estava no carro dela. É um daqueles vibradores controlados remotamente que podem ser operados por um aplicativo. Parece ser caro. Vou me reunir com o advogado em 90 minutos. A atualização. Não sei exatamente como fazer uma atualização. Estou apenas editando o meu post. Consultei o advogado, que foi incrivelmente gentil e até compassivo. Ela deixou claro que sua função era me representar nesta batalha pelo meu futuro e que meu papel era contar a verdade completa para não dificultar o trabalho dela. Foi a Kinko's imprimir o arquivo, custando $534 colorido para destacar as fotos. Agradeço a Cris na Kinko's por lidar tranquilamente quando as imagens íntimas foram impressas. Ele perguntou sobre o que era tudo aquilo, então expliquei. Ele ficou surpreso, mas apertou minha mão e pediu desculpas. Voltei para casa e descansei por cerca de 3 horas e a futura ex-esposa chegou por volta das 19h30, como de costume. A advogada sugeriu esquecer qualquer confronto dramático em um bar de hotel, pois pareceria extravagante e inadequado. Assim, peço desculpas a todos que esperavam um grande drama. Ela está certa. Afinal, no divórcio há 2 opções, contestado ou não. Contestado, seguindo o conselho da advogada, informarei a minha futura ex-esposa sobre a contratação do advogado, deixando-a decidir entre contestar o divórcio ou passar por mediação. Ela chegou em casa cerca de 2 horas atrás. Conversei com ela sobre qualquer coisa que estivesse acontecendo e ela mencionou apenas as eleições. Em seguida, ela me perguntou o que estava me incomodando. Eu queria chorar, mas já havia derramado lágrimas suficientes. Expliquei minha curiosidade sobre o motivo de ela ter um vibrador controlado remotamente em sua bagagem. Sua expressão revelou mais do que palavras. Ela ficou apavorada, pálida, começou a respirar rápido e a suar. Perguntei sobre o motivo de ter algo assim, quem tinha acesso ao código e ao aplicativo. Ela balbuciou, começou a chorar e, em seguida, mostrei minhas 3 pastas cheias de trocas de mensagens. Perguntei se a esposa do amante também tinha conhecimento disso. Ela chorou e implorou para poder explicar. Eu disse que ela tinha 5 minutos para isso, mas é claro que ela não conseguiu. Seguindo as instruções do meu advogado, informei a ela o que deveria dizer além disso. Pedi que ela saísse. Um grito dela alegando que a casa também era dela. Respondi calmamente que talvez fosse, mas que eu informaria a todos sobre o caso e a traição, inclusive as meninas, ou ela poderia sair agora e providenciar moradia temporária, considerando que ela estaria em uma conferência de trabalho por uma semana.
Ela ficou sem palavras, abriu o Facebook e mostrei a esposa do amante. Perguntei se ela gostaria que eu contasse a ela ou se faria isso agora. Entre lágrimas, gemidos e súplicas, ouvi eu te amo e não era para chegar a esse ponto. Em seguida, ela disse, você não pode fazer isso. Respondi, parece que estou fazendo. Enquanto enviava a esposa do amante um arquivo com os detalhes de suas escapadas. Comecei com desculpas e uma breve explicação. Até agora não recebi resposta dela. Folheei as pilhas de papel e li aleatoriamente, trechos em voz alta para minha futura ex-esposa. Eu só queria que pudéssemos passar o dia juntos, só você dentro de mim. Você é muito mais intensa do que qualquer outra mulher com quem já estive. Ela continuava a solução e pedindo para discutirmos sobre nós. Alegou que nosso casamento poderia suportar seu erro. No entanto, eu deixei claro que nunca perdoarei que suas palavras são vazias e que ela jogou fora os últimos 17 anos. Ainda estou ponderando sobre a questão de recursos humanos e pretendo informar a todos sobre a decisão dela de destruir nosso casamento por meio da traição. Agradeço a todos que responderam. Lamento não poder responder a todas as mensagens privadas e respostas. Tenho uma consulta de terapia marcada para terça-feira. No momento, estou me sentindo meio eufórico, tremendo e incrivelmente desanimado. Sinto uma vontade quase insuportável de desaparecer. A casa está incrivelmente silenciosa, preenchida apenas pelos soluços e gemidos dela. Deixei claro que não quero que ela retorne após a viagem dela. Atualmente estou enviando solicitações de amizade e buscando apoio de todos. Planejo fazer isso de uma vez para todos. Vou aguardar até amanhã. Antes de entrar em contato com as meninas que criei desde que tinham 11, 6 anos e agora são mulheres de 28 e 23 anos, não sei como lidar com elas ou o que dizer. Recebi quase 1000 pedidos por atualizações ou informações sobre minha vida repleta de dor e ódio. Meu novo terapeuta sugeriu seguir em frente, alegando que isso me ajudará a me reintegrar, e focar para aqueles que apontaram que isso não era para ser um PC de trabalho. Vocês estão certos. Ela estava utilizando o WhatsApp em segundo plano, mas isso não me afeta. Vi tudo. Preciso agradecer mais uma vez a Dyson pelo aplicativo e pelo ventilador incrível que ganhei do meu cunhado no Natal. Aqui está um histórico mais aprofundado da nossa situação. Para contextualizar por que me sinto assim, meu post original foi basicamente um fluxo de pensamentos desconexos, refletindo meu estado emocional na época. Após concluir minha graduação em Las Vegas no final dos anos 90, formei-me. Em 1999, destaquei-me na unidade de terapia intensiva cardiovascular. Retornei ao Texas em 2001, buscando um mestrado em enfermagem para me tornar um enfermeiro praticante avançado especializado em cirurgia cardiovascular. No entanto, decidi mudar meu caminho para a faculdade de medicina para preencher os requisitos necessários. Foi nesse momento que conheci minha futura ex-esposa. Ela era uma mulher vibrante, ruiva e cheia de energia. Conhecemos durante uma festa e a atração foi intensa, levando a um relacionamento rápido. Estávamos dizendo eu te amo em apenas 3 meses. Minha ex-esposa futura era divorciada, mãe de 2 filhas de 11 e 6 anos, e havia acontecido um relacionamento estável antes de nos conhecermos. Namoramos por 2 anos e ela evoluiu gradualmente suas filhas em nossa vida. Em uma conversa franca sobre nosso relacionamento, ela abordou a questão do casamento. Eu era contra, mas concordamos em continuar por um tempo. 2 semanas depois, recebi uma carta de facilidades para a faculdade de medicina, mas a perspectiva de perdê-la e as meninas pesaram mais que a realização acadêmica. Optei por não cursar a medicina e voltei para o mestrado em administração de enfermagem. Casamos em julho de 2003, em uma cerimônia íntima. Meus pais, embora adorassem as meninas, sempre mantiveram certa distância em relação à minha futura ex-esposa, considerando-a danificada por seu casamento anterior. Essa situação realmente teve um impacto significativo e, em certa medida, eles foram corretos. Após concluir minha graduação, gerente, minha ambição não era se tornar o diretor. Eu sou uma pessoa prática, que gosta de cuidar dos pacientes. O hospital onde trabalhou ofereceu uma oportunidade única, uma certificação em eco, oxigenação por membrana extracorpórea e uma credencial como perfusionista. A competição para essa posição foi acirrada, mas felizmente fui selecionada. Ao longo dos últimos 11 anos, dediquei-me ao trabalho com economia e todas as suas nuances. Foi um desafio emocionante, porém em alguns momentos também foi desolador. Minha ex-esposa futura tomou uma decisão radical há cerca de 5 anos, abandonando a carreira de enfermeira em busca de um emprego com local comercial que não envolvia lidar com pacientes ou dramas.
Ela conseguiu um emprego em uma consultoria jurídica que opera em vários estados, especializada em questões médicas e legais. Sua função envolve a proteção de dados de prontuários médicos e apresentação conforme necessário. Essa é a dinâmica da nossa situação. No sábado de manhã, no dia +2, passei por apenas algumas horas de sono. Pensamentos sombrios e perturbadores sobre o meu futuro e vida. Pairavam na minha mente cenários sombrios envolvendo morte e violência, tanto para eles quanto para mim. Continuavam a me assombrar enquanto preparava ovos e torradas na cozinha. Minha futura ex-esposa, ainda sonolenta, pediu que eu fizesse para ela também. Em um ato impulsivo, joguei tudo no lixo diante dela. Em seguida, peguei minha vitrola e coloquei músicas da minha juventude no volume alto para evitar qualquer tentativa de diálogo. Admito que não foi uma atitude madura, mas eu precisei de espaço ao longo da tarde e me envolvi intensamente nas compras lendo as mensagens impressas em ordem cronológica. Recomendo-lhe ao mesmo tempo, não recomendo essa abordagem. Mais tarde, cansado das músicas intensas, mudei para canções de separação de crises aqui, Hey LaMontagne. Nesse momento minha futura ex-esposa se mudou novamente parecendo quase indignada e questionou o propósito de notificar a esposa do outro homem. Eu a encarei por um tempo que parecia inapropriado. Um pouco perplexo com a situação, fui direto ao ponto com ela argumentando que, pelo menos, a esposa do AP merecia ter a chance de tomar uma decisão informada sobre o futuro dela. Ao invés de comprometer-se a se sacrificar por alguém que a extraria de maneira tão egoísta, parece que minha mensagem para a esposa do AP foi recebida e as coisas não estavam indo bem para ele. Ela se sentou no sofá e começou a chorar, então eu a tranquilizei dizendo que já tinha chorado o suficiente, ou, mais precisamente, estava tão entorpecido que faria isso. Mas, quando concluiu o que eu precisava ser feito, ela timidamente disse com toda a indignação e bravata desaparecendo de sua voz: o que mais eu esperava dela? Eu disse a ela, para arruinar a própria vida e proporcionar a ela a dor que estou sentindo agora. Expliquei que se ela tivesse algum respeito ou amor por mim, deveria abrir o telefone e mostrar tudo. No entanto, ela se decidiu alegando que não importava e que eu só iria usar isso contra ela. Afirmei que uma parte de mim, o perfeccionista em mim, queria saber. Ela resistiu e se retirou para o quarto de hóspedes após encontrar os documentos de contratação dela no departamento de recursos humanos da empresa. Entrei em contato e deixei uma mensagem detalhada. Informei que minha futura ex-esposa e o AP haviam discutido informações do cliente, incluindo dados de saúde protegidos usando um sistema de mensagens não aprovados inseguro. Também destaquei que ela era supervisora atuante dele em 2 projetos durante um período específico, coincidindo com as mensagens sexualmente inapropriadas por fim. Relatei que ambos utilizaram seus telefones subsidiados para transmitir materiais pornográficos, fotos, mensagens provocantes e vídeos, o que também não é permitido. Ao longo da minha vida, sempre me vi como uma pessoa pacífica e racional, contudo, essa situação quebrou essa parte de mim. Não entendo de onde vem toda essa raiva. Estou um pouco preocupado, será que vai parar? Compreendo que a longo prazo para superar isso precisarei aceitar as desculpas dela e perdoá-la por seus erros. A incerteza de se sou capaz disso me preocupa. À noite, continuei a notificar familiares e amigos sobre a situação e as ações dela. Liguei para um amigo médico e pedi um favor para um check-up e um teste de DST. Ele fez perguntas e eu respondi. Meus olhos começaram a ficar pesados. Por volta das 8 horas da noite de domingo, dia de +3, decidi dirigir até ver as meninas, que estão a cerca de 3 horas de distância. A mais jovem ainda está na faculdade por mais um semestre, talvez mais graças a 2020. Tenho experimentado sentimentos bastante intensos em relação a elas desde que esse episódio começou. Mantive um relacionamento respeitoso e amigável, embora não muito paternal, especialmente com a mais velha. Nossa interação é cordial, mas sempre aquela sensação de você não é meu pai entre nós. Em relação à mais jovem, a dinâmica é um pouco diferente, mas quando estão juntas, essa tensão se torna mais evidente. No domingo, saí cedo por volta das 5 horas e cheguei ao condomínio delas, pago pelo pai por volta das 8 horas e 45 minutos, trouxe cafés e um bom café para elas. Elas imediatamente manifestaram preocupação com a mãe, antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Abordei diretamente a situação e comuniquei que a mãe delas provavelmente se mudaria nos próximos 3 a 6 meses. Posso afirmar honestamente que foi melhor fazer isso pessoalmente, expus todos os detalhes e elas ficaram desapontadas com a mãe. Em seguida, deixei claro que não estava lá para fazê-las escolher um lado, mas como adultas, em uma situação única dentro do nosso relacionamento, se decidissem não interagir ou manter um vínculo, comigo estaria tudo bem. Eu admiti que ficaria um pouco desapontado, mas também aliviado.
Contudo, sublinhei que nossa relação, ou a ausência dela, não deveria interferir no relacionamento delas com os avós, meus pais. Ambas concordaram que desejavam manter contato com os avós. Saí por volta das 11 horas e retornei para casa. Passei na casa do meu melhor amigo e desabei um pouco. Basicamente, ajudei a criá-las da melhor maneira possível, dado que o pai delas estava ausente na maior parte da infância e começou outra família às 6 horas de distância. Meu melhor amigo achou que eu já tinha bebido o suficiente nas últimas 72 horas e precisava descansar, dormir na casa dele naquela noite. Notei que a futura ex-esposa havia enchido o meu telefone de mensagens depois que saí do local das meninas bem. Estava muito cansado em um lugar muito sombrio para me importar. Na segunda-feira, dia D+4, cheguei em casa por volta das 8 horas e notei que o porte dela ainda estava lá. Pensei por um momento que ela poderia ter pego um Uber ou carona para o aeroporto. No entanto, ela não estava acordada e havia preparado o café da manhã. Ela me convidou para sentar e comer com ela, e eu aceitei. Ela perguntou como estava o sabor e eu respondi que era como estática. Comentei que estava com dificuldade para sentir o gosto e qualquer coisa que não fosse amargura e raiva. Nos últimos 5 dias, ela havia ligado dizendo que estava doente no trabalho e não compareceu à reunião trimestral. Ela tentou iniciar uma conversa sobre o quanto estava preocupada comigo e o quanto me amava. Ontem, por volta do meio-dia, ela recebeu uma ligação da filha mais velha e ambas estavam profundamente perturbadas com o comportamento dela. Enquanto ouvia isso, percebi que não era uma risada engraçada, tinha um tom maníaco e me transportou para um estado anterior. Eu respondi: você me ama tanto que teve um caso escondido por 1 ano e meio. Você me ama tanto que se envolveu com outro homem casado. Você me ama tanto que jogou fora quase metade da minha vida. Por que ela não havia dado uma razão para fazer isso? Eu apontei que ela só tornou as coisas muito piores. Dirigi-me ao serviço de bebidas e peguei a garrafa, um genagem de 18 anos que meu avô comprou para nós. Quando nos casamos, era nossa tradição tomar um pequeno gole na noite do nosso aniversário, lembrando que as coisas melhoram com tempo e paciência. Bebi o restante dela, cerca de 1/3 da garrafa que restava não ofereci a ela, pois achei que não merecia. Em seguida, fui para o quarto e retirei todas as fotos da parede, que incluíam nós dois ou apenas ela. Coloquei-as na mesa da cozinha. Minha advogada, ou melhor, a advogada que compartilhávamos me ligou para informar que a petição de divórcio estava pronta, exigindo minha assinatura. Antes de ser arquivada, minha futura ex-esposa seria notificada dentro de 10 dias úteis. Li rapidamente, já bastante embriagado, com uísque de qualidade. A assinei e enviei. Também recebi uma mensagem da esposa do amante. Ela agradeceu relutantemente pela revelação horrível, mas útil. Recusou-se a falar comigo, mas queria enviar uma mensagem para dizer que encontrou textos e vídeos com outras mulheres, além da minha futura ex-esposa. Ela expulsou o amante de casa e planejava procurar um advogado em breve, visto que moravam na Califórnia. Continuei ouvindo música e tomando mais algumas bebidas, adormeci por volta das 16 horas e a vi chegar em casa por volta das 22 horas. Ao ver a pilha de fotos e lembranças que um dia significaram algo para nós, ela começou a soluçar e me pediu para conversar. Eu só fiz uma pergunta porque ela continuava dizendo que não sabia. Eu a chamei de coisas terríveis e disse que ela tomou tantas decisões para chegar apenas ao primeiro texto. Fiquei bastante à vontade com o meu desafio por estar bêbado e dela e comecei a tirar minhas roupas, dizendo: você jogou fora isso, apontando para o meu corpo. Tenho 1,80 metros de altura e peso 101 kg. Até a semana passada eu ainda corria e levantava pesos 4 vezes por semana para algum cara magrelo e sem graça que não faria nada por ela. Fui para o meu quarto e tomei um banho. Quando saí, encontrei-a na cama nua, cercada por algumas velas, implorando para aquilo. Liguei minha câmera e pedi que repetisse o que tinha dito. Agradeço a todos que sugeriram essa precaução. Por algum motivo, minha falta de interesse não a convenceu, então cedi, não fui dedicado, coloquei-a em posições desconfortáveis e apené com força. Falei sobre o desejo de sexo, a insisti para ouvi-la, implorar. Gravei tudo, senti uma mistura avassaladora de emoções depois. Amos. Sou indiferente ao odeio e não a considero mais aquer os sintomas. Sinto uma necessidade. Mas pensar em nós agora me causa dor. Dormimos juntos, acordei com uma ressaca intensa e evitei meu reflexo no espelho na terça-feira, dia D+5. A terapia se estendeu por 2 horas e meia, sem o meu conhecimento de que ela me seguirá até lá, buscando respostas. Expliquei que estava buscando ajuda para o trauma emocional.
Ao perceber que desperdicei a maior parte da minha vida com alguém que não conseguiu me dar uma razão para a traição, estava um pouco alterado e com lágrimas nos olhos. O terapeuta em breve. Meu novo terapeuta testemunhou a maior parte da situação. Lancei palavras ofensivas, expressei desejo pela sua mãe, tornando minha sessão intensa. Ele prescreveu alguns sedativos e agendou outra consulta mais breve para quinta-feira. Discutimos minha raiva, a sensação de traição, minha musculação e o medo do futuro. Expliquei meu receio do desconhecido na semana passada, me sentia como um homem completo, com visão e metas. Além disso, tinha uma parceira para enfrentar qualquer desafio. Agora, só um navio sem rumo, sem leme ou mastro. Não percebo nenhuma direção, poder ou meio de escapar disso. O terapeuta começou a explorar as razões por trás do meu desejo de saber, em vez de uma única pergunta, é uma série delas, o que é intrigante. Ele sugeriu que, em vez disso, eu devesse abordar calmamente minha futura ex-esposa e questionar o que a motivou a agir assim. Havia várias outras questões a seguir, mas esta foi a que mais se destacou. Relatei a ele sobre a situação sexual e ele sugeriu que estabelecesse regras claras em relação à nossa intimidade. No fim das contas, aconselhou-me a não continuar com isso, pois poderia confundir e agravar as coisas consideravelmente, a menos que a reconciliação fosse meu objetivo. Chorei, gritei e saí exausto. Minha futura ex-esposa ainda estava do lado de fora à minha espera. Passei por ela sem responder às suas perguntas e súplicas. Recebi uma ligação do consultório médico para fazer exames e fui para aquela consulta. Compartilhando uma versão resumida da situação, o médico recomendou parar de beber e usar os sedativos com cautela. Retornei para casa e continuei retirando minhas coisas. Empacotando-as, decidi que era hora de me mudar, liguei para o trabalho e solicitei uma reunião presencial no meu estado emocional atual. Trabalhar ou lidar com questões de vida e morte não era viável. Fui ao prédio administrativo do hospital, encontrei-me com a equipe formalmente. Entreguei meu pedido de demissão de 6 semanas, um prazo, por 3 dado à natureza especializada do meu trabalho. Resumir que as ações da minha futura ex-esposa criaram um ambiente doméstico estressante, tornando-me prejudicial para os pacientes, a equipe e a mim mesmo se continuasse na área. Decidi mudar-me para longe ao voltar para casa, após comprar mantimentos, o que não fazia cerca de uma semana, alimentando-me apenas de álcool. Segui os conselhos de meus terapeutas e médico amigo para fazer uma refeição e parar de beber. Encontrei-a em casa, sentada na sala escura, consumindo vinho. Ela havia organizado as fotos e estava contemplando-as. Estava maquiada e vestida com um traje noturno. Sua maquiagem estava borrada pelo choro. Ela levantou-se tentando me abraçar, afastei-a suavemente. Comecei a gravar com o celular. Ela chorou novamente contando que a esposa do homem com quem se envolvera havia contatado, revelando que ele estava envolvido com outras mulheres. Reconheceu que merecia os xingamentos e depreciativos que o havia proferido, implorou-me para considerar uma reconciliação. Respondi, por que se incomodar? Ela não considerou quando me traiu. Lamentei que suas mentiras a tivessem alcançado, mas senti que lamentava ter sido descoberta, não demonstrando remorso pelo que fez comigo. Afirmei que ela lamentava ter que começar de novo e que estava mais angustiada com isso do que pela perda de qualquer amor por mim. Expliquei que ela havia abandonado o amor por mim ou por nós. Há 2 anos, quando tomou essa decisão, desabafei, detalhando minha ligação, a linha de conformidade corporativa e as regras específicas que ela quebrou. Mantive a calma sem levantar a voz ou demonstrar raiva. Eu tremi um pouco, mas parecia que tudo estava saindo de mim de uma vez. Sentia-me eufórico e, ao mesmo tempo, profundamente abalado. Experimentei um vazio interior. Quando terminei, guardei os poucos mantimentos que havia comprado, fiz um pequeno sanduíche e fui para a cama. Ela estava lá novamente. Peguei meu celular com a gravação ativada, compartilhei com ela. O meu terapeuta havia discutido sobre nossa situação íntima. Vale ressaltar que ao longo de 17 anos, não me recordo de ter recusado os sexos com ela. Solicitei que saísse e dormisse no quarto de hóspedes, mas ela recusou. Então disse que tudo bem, eu dormiria lá. Quarta-feira, Diadema 6. Ao acordar, encontrei-a encolhida ao meu lado, me afastei e realizei alguns exercícios leves. Dediquei meu tempo à atualização do currículo e ao envio de candidaturas. Existe a possibilidade de eu estar trabalhando em Seattle até o final do ano, embora ame meus pais e sinta falta da proximidade de 20 minutos deles, especialmente porque estão envelhecendo, não consigo permanecer nesta cidade. A ideia de encontrá-la depois que isso terminar não é algo que desejo considerar. Quero ser livre sem ter lembretes constantes da sensação de perda ao longo de toda a minha vida comprometida.
Foi um dia monótono, com chuvas intermitentes na maior parte dele. Encontrei-me com meu melhor amigo e compartilhei uma visão geral. Durante um jantar antecipado, decidimos não beber. Meu advogado assegurou que minha mudança não afetará o desfecho das questões financeiras. Pretendo viver de minhas férias até o final de outubro, utilizando metade das nossas economias líquidas para mudança e estabelecimento. Sinto-me vazio tentando rir das piadas do meu amigo, mas é um esforço. Continuo me deparando com um vazio profundo com uma atração tão poderosa. Nunca cogitei encerrar minha própria vida, mas nos últimos dias e noites tenho tido pensamentos sobre como seria se eu não estivesse aqui. Planejo compartilhar isso com meu terapeuta. Amanhã, minha futura ex-esposa tem frequentado a biblioteca. Tenho acompanhado pelo Google e lido livros sobre relacionamentos, incluindo o Chumbo Leite, que é excelente. Ela recebeu uma ligação do trabalho, apenas ouviu uma pequena parte, mas sei que tem uma reunião amanhã, embora tenha alegado estar doente. Mais uma vez, ela estava na cama, como nas últimas noites. Sinto-me conflitado, apenas desejo sentir alguma coisa, mas experimento tão pouco além de ódio e ressentimento por ela, que o único tipo de relação que considera sadista. Admito que, durante o sexo abusivo que tivemos na segunda-feira, senti quase como se estivesse correndo, mas houve um acidente no dia seguinte e eu estava com raiva de mim mesmo. Estou duvidando um pouco de mim mesmo em relação a não querê-la de volta. Reconheço que a levou gravemente, mas não sei se consigo esquecer ou perdoar. Estou enredado em um turbilhão de confusões. Expliquei a ela as regras com a gravação no meu celular em relação ao sexo. Deixei claro que isso não indicava reconciliação ou algum sinal oculto de que eu desejava. Isso informei que provavelmente era uma forma de vínculo histérico e não saudável. Afirmei a ela que durante esse processo não seria menor nem consideraria seus sentimentos ou necessidades. Seus olhos estavam marejados e ela sentiu compreendendo de maneira resignada, mencionou que merecia aquilo e, em seguida, virou-se assumindo uma posição de 4, quinta-feira de AD mais 7. Ao despertar, encontrei-a abraçando-me. Fiquei ali por um tempo e percebi a mudança na respiração dela. Sentia que estava me observando de costas para ela, questionei sobre a natureza de sua reunião. Ela mencionou que seria como representante de recursos humanos e provavelmente seria desfavorável. Respondi com um sim diante da pergunta sobre o que poderia ser feito para reparar ou equilibrar as coisas entre nós. Minha resposta foi um firme em nada. Ela sugeriu um casamento aberto do meu lado, onde ela não buscaria relacionamentos. Mas eu teria essa liberdade, ri. Expressei minha desconfiança, afirmando que era justo. Essa discussão ocorreu comigo, de costas para ela, uma vez que era mais fácil do que encará-la, a simples visão de seu rosto despertava irritação em mim. Questionando o que fiz no casamento para deixá-la tão infeliz a ponto de trair, ela afirmou que foi incrível, e novamente. Contudo, isso aparentemente não importava, pois ela considerou tudo uma aventura buscando emoções. Tardou em perceber que, se fosse, pegou algo desse errado. Todos seriam prejudicados. Segundo ela, enfrentar a realidade foi um alívio enorme, apesar da dor inesquecível. Levantei-me e preparei o café da manhã. Posteriormente, relatei ao meu terapeuta meus planos em relação ao trabalho e as respostas às minhas inscrições, discutir detalhes sobre minha futura ex-esposa e a situação sexual. Exploramos meus pensamentos sexuais e discutimos o processo envolvido novamente. Ele não julgou, apenas buscou garantir que eu não ficasse confuso ou se ficasse que pudesse parar e processar. A sessão durou apenas 1 hora e 55 minutos e senti aquela calma estranha, novamente, como se nada importasse agora. Tudo apenas é ao retornar para casa. Ela estava na sala e informou-me que foi demitida por violação do protocolo com informações do cliente por infringir os protocolos de segurança de dados. Respondi com o bem. Isso é uma pena. Envolvi-me em exercícios e preparei um jantar agradável. Ela juntou-se a mim, mas não trocamos muitas palavras enquanto estávamos na sala de estar. Ela compartilhou a notícia de que o amante também foi demitido. Respondi com um ótimo. Ela mencionou que não havia tido contato com ele por 5 dias. Indaguei o motivo. Agora, ambos estavam livres para seguir em frente. Ela podia buscar o amor da vida dela e se divertir à vontade. No entanto, afirmou que eu era o único que ela queria. Disse-lhe que não, pois ela já teve tudo de mim e ainda não foi suficiente. Expressei minha amargura e raiva decorrentes dos compromissos que fiz ao longo dos quase 20 anos de trabalho e relacionamento. Expliquei que, embora quisesse cursar medicina, optei por me casar e buscar estabilidade. Inicialmente, não desejava filhos, mas os aceitei por serem parte dela.
Comprometendo-me, esclareci que fiz esses compromissos por amor, mas evidentemente errei ao depositar minha confiança e amor nela. Expressei a ela que, caso pudesse retroceder no tempo, aconselharia meu eu de 26 anos a ignorá-la novamente. Indagou sobre possíveis soluções para a reconciliação. Respondi que nunca mais comprometeria meu bem-estar por ela, resultando na impossibilidade de cultivarmos um relacionamento saudável. Afirmei que nunca mais amaria e, na melhor das hipóteses, aí chegaria como um objeto de desejo, caso contrário, não teria espaço em meus planos ou pensamentos. Apontei que apenas uma semana atrás ela era a primeira e última pessoa em quem pensava diariamente, mas agora a ideia de tê-la em meus pensamentos é dolorosa demais. Decidi me afastar, sentindo que reviver constantemente o passado me impede de seguir em frente. Agradeço imensamente as pessoas generosas que compartilharam suas dores e histórias durante nossas conversas. Essa experiência tem sido, em parte, construtiva para mim. Embora eu ainda lute com lembranças e sentimentos, estou inclinado a me distanciar. Ainda estou confuso sobre o que realmente desejo. A incerteza persiste sobre a possibilidade de retornar a um estado completo de compromisso com ela. Tenho consultas quinzenais agendadas para as próximas 4 semanas. Com meu terapeuta, peço desculpas, queridos leitores, meu penning, meu interior ainda não se manifestou totalmente. Temo que essa narrativa não alcance a mesma intensidade e visceralidade do início deste desafio. Foram 5 semanas intrigantes. Descobri mais sobre mim mesmo. Mudei-me aproximadamente 3 dias após a última atualização. A futura ex-esposa persiste com mensagens frequentes e bilhetes na porta do meu apartamento e carro. Contempla a ideia de meu advogado redigir uma carta incisiva para ela. Meu terapeuta elogiou meu progresso, está otimista de que consigo lidar com a raiva, desespero e depressão iniciais. Concordo. Tivemos relações pela última vez na noite anterior à minha mudança e de maneira direta, reiterei que aquilo não tinha significado algum e não alteraria minha decisão de não buscar a reconciliação. Ela afirma ter compreendido, mas suas constantes tentativas de comunicação me deixam cético. Ela recebeu a notificação da petição de divórcio no início de outubro. As tentativas de manipulação amorosa e de atração, conhecidas como love, bombing e overring, têm sido quase psicóticas. A audiência está prevista para talvez janeiro e sua duração dependerá de sua disposição. Se cumprir sua palavra, será rápida. Se optar por lutar, estou preparado. Ela conseguiu um novo emprego cerca de uma semana após a demissão, destacando a influência das conexões pessoais. De qualquer forma, estou bem, reconheci suas imperfeições como pessoa e cônjuge. Afirmei que, embora nunca perdoarei, aceito o que aconteceu e sigo em frente com minha vida. 2 surpresas inesperadas ocorreram nas últimas 3 semanas. Minhas enteadas me visitaram. Deixei claro que se a mãe delas as colocasse nessa situação, não precisavam fazê-lo. A mais velha insistiu e descobri que tiveram uma longa conversa com a mãe dela sobre o assunto. Não era necessário que minhas enteadas tomassem essa iniciativa. A mais velha insistiu e durante uma extensa conversa com a mãe delas, abordaram o assunto já resolvido e trouxeram à tona nosso relacionamento. A enteada mais velha sempre carregou um profundo ressentimento em relação a mim, mas fez questão de se desculpar. Suas suposições sobre mim estavam equivocadas quando as conheci. Eu e minha futura ex-esposa namorávamos há cerca de 4 meses, com uma sobreposição de relacionamento intermitente anterior. Antes de estarmos juntos, minha futura ex-esposa mantinha um relacionamento intermitente com alguém que minhas enteadas não conheciam. Primeiro o marido dela traiu e eles tentaram se reconciliar, permanecendo juntos por aproximadamente 1 ano. Em seguida, ela decidiu ter um caso de vingança com o tal homem intermitente. Surpreendentemente, minhas enteadas acreditavam que eu era esse homem. O pai delas passou a maior parte do tempo denegrindo a mãe por traição, mas nunca revelou que ele próprio havia traído. Em resumo, minha enteada mais velha pediu desculpas e buscou perdão por todos os problemas que causou. Foi um final de semana esclarecedor, revelando os impactos da infidelidade e da falta de honestidade. Quando as alegações sobre práticas sexuais que minha futura ex-esposa solicitou enquanto eu preparava a minha saída, vale ressaltar que ela sempre apreciou o BDSM, ao passo que eu não era tão entusiasta dessa prática. O problema residia na falta de cuidado que o proporcionava a ela. Posteriormente, para tentar atendê-la, fiz cursos e participei de workshops sobre ser um dominador, buscando fazê-la feliz. Contudo, agora ela perdeu esse privilégio em meu respeito, o que equivale praticamente ao fim do casamento. Uma surpresa inesperada foi a abordagem de uma colega de trabalho de longa de outro departamento. Decidi permanecer como trabalhador, conforme necessário, em regime de meio período. Certamente tem sido interessante.
Ela ficou a par do meu divórcio iminente de toda a fofoca no hospital. Passei a usar minha aliança de casamento em uma corrente. Após ela insistir em me levar para tomar uma bebida, deixei claro que não permaneceria por perto por muito mais tempo e não tinha interesse em qualquer tipo de relacionamento. Ela apenas sorriu, apertou minha mão e afirmou que não buscava um compromisso duradouro, queria apenas aproveitar o momento. Ela tem passado algumas noites por semana, algo que tenho apreciado. Inclusive, ela me ajudou a fazer as malas do meu carro e me levou ao aeroporto para minha entrevista em Seattle. Tive um desempenho excelente na entrevista e recebi uma chamada de uma agência de viagens que oferece diversas oportunidades para mim. Embora esteja inclinado a aceitar trabalhos temporários e a ficar na casa dos meus pais, entre os contratos ainda estão indecisos sobre o rumo que quero seguir. A sensação de não ser mais responsável por outra pessoa é estranhamente aterrorizante, mas ao mesmo tempo libertadora de forma instantânea. A minha advogada informou que não haverá pensão alimentícia ou apoio conjugal. Além disso, destacou que o estado em questão não considera a culpa, de modo que a infidelidade não afeta diretamente o divórcio. Contudo, a presença de provas de infidelidade pode influenciar na divisão dos bens, podendo favorecer até 70% a meu favor. A venda da casa é inevitável e já solicitei a um corretor uma análise comparativa de mercado revelando uma quantia substancial, embora não suficiente para justificar os 17 anos de investimento. No entanto, estou considerando uma turnê europeia de 3 meses. Experimentar emoções novamente tem sido uma experiência bastante positiva. Embora não esteja no melhor estado, certamente não estou tão mal quanto poderia estar. Agradeço aos editores, algumas das conversas foram incríveis, juntamente com a terapia, esta será minha última atualização. Retornarei ao anonimato como observador passivo, na esperança de nunca mais precisar postar novamente. E espera aí. Assista-se próximo relato aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e deixe seu like, é muito importante para mim. Até a próxima!